Ei, você me escuta? Eu te convido a colocar os fones de ouvido e ouvir as vozes das mulheres pretas, periféricas, empreendedoras da periferia de Londrina. Eu vou dividir com você uma série de histórias que talvez você não tenha escutado até aqui. Eu sou Jussara Mendonça e você está ouvindo Nossa Voz. Quando eu era criança e ia na Bomboniere perto do colégio, sempre que eu estava com uma amiga minha, ela procurava ficar em um lugar visível para que o dono da Bomboniere não achasse que ela estava roubando. Eu achava aquilo um absurdo, assim, extremo. Não fazia sentido nenhum e eu sempre ria do medo dela em ser taxada como uma ladra. Essa menina era uma menina preta e eu nunca tive essa preocupação porque eu sou uma menina branca. Eu demorei para entender que coisas como, você quer a notinha quando você sai de uma loja e eu falar não, obrigada, são um privilégio de uma pessoa branca. Uma pessoa preta, ela sempre tem a preocupação de ser identificada como uma ladra. E esse é um viés que a gente precisa falar, porque por mais que a gente diga que não existe preconceito no Brasil, a gente sabe. O preconceito existe sim. Você provavelmente está ouvindo aí esse podcast e está pensando, mas Ju, você não tem lugar de fala para falar enquanto uma mulher preta. E sim, eu não tenho lugar de fala para falar enquanto uma mulher preta. Porém, como mulher branca e privilegiada que sou, eu posso sim usar o meu lugar de fala e trazer temáticas como essa para levantar a bandeira e dar mais força para essas minorias. A gente tem que entender que o lugar que a gente ocupa socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas em relação a qualquer coisa da sociedade. A gente tem que levar em consideração que não é só o que se fala, mas tão importante quanto isso é quem se fala aquela fala. Então, por isso que essa questão de lugar de fala, ela é tão relevante, porque é de onde que aquela voz está expressando aquele determinado tema. Então, uma mulher preta, ela tem muito mais voz para falar sobre racismo, sobre a questão estrutural que ela vem sofrendo no decorrer dos tempos. Então, por isso que a gente está dando voz para essas mulheres. E eu, enquanto mulher branca, eu posso e devo usar o meu privilégio para levantar essas bandeiras também. Cada pessoa, ela enxerga o mundo de uma forma e ela interpreta o mundo a partir da retina diferente que ela identifica. Então, o que influencia isso? Questões de gênero, questões econômicas, questões sociais, questões políticas, culturais. Então, tudo isso interfere na visão de mundo. Então, isso que é o lugar de fala, é aquela vivência, aquela visão de mundo que a pessoa vivenciou, né, que ela conseguiu construir ali no decorrer da vida, que dá para ela o lugar de fala ou não sobre determinado assunto. E a gente tem que entender também que grupos que sofrem opressão, eles veem o mundo de uma forma totalmente diferente de pessoas que são privilegiadas. Então, esses dois exemplos que eu trouxe, que é a questão de se preocupar ou não com uma notinha de quando você sai de uma loja, ou se preocupar ou não de achar que você tá roubando, de você, por exemplo, ser seguida por um segurança no supermercado, eu não consigo nem pensar o que é a sensação de você ser seguido em um supermercado por suspeita de roubo só pela cor da sua pele, sabe? Então, por isso que a gente precisa tratar esses assuntos e dar voz para essas mulheres. E muitas vezes essas minorias, elas sofrem pela questão de socialmente elas não serem vistas como competentes. Então, a questão de se conseguir uma vaga de emprego, de se conseguir mostrar que é competente, que consegue fazer um bom trabalho, de empreender e conseguir fazer com que o negócio funcione, tanto pela questão do viés de gênero, por serem mulheres, quanto pela questão do viés racial, por serem mulheres pretas. Então, Jussara, minha mãe sempre falava para nós: façam bem feito, porque nós negras temos que fazer 2 vezes melhor para tentar se destacar. Não quer dizer que nós vamos, mas nós temos que fazer 2 vezes melhor que as mulheres brancas, porque eu posso fazer um bolo perfeito e uma branca fazer um bolo também perfeito. Ela se destaca mais do que eu, porque ela é branca. O preconceito ainda está aí. Tem muita gente que finge que não tem, mas tem. Entendeu? Porque só nós, mulheres negras, que sabemos que ainda existe ele. No segundo episódio, a Valéria fala da experiência esplendorosa que sua mãe teve viajando de helicóptero, conhecendo a alta sociedade e se tornando uma mulher culta. Porém, o que a gente não vê nessa fala, enquanto mulher privilegiada que sou,
é que o que a mãe dela talvez esteja vivendo ali era uma escravidão velada. A mãe dela vivia na casa dos patrões. E a mulher branca ela só conseguiu a emancipação e conseguiu conquistar a independência dela porque a mulher preta estava lá, cuidando da casa dela e cuidando dos filhos. A gente precisa falar sobre isso também, dessa nossa dívida que a gente tem com essas mulheres. A Luciane, no episódio de entrevista dela, ela fala sobre a questão da evasão escolar que ela teve quando ela era muito novinha e que ela conseguiu depois se formar e se tornar uma mulher graduada graças ao sistema de cotas. Então, a gente precisa cruzar essas duas histórias para falar da importância da dívida histórica que a gente tem com essas mulheres e da importância do sistema de cotas na formação dessas mulheres também. E para terminar esse episódio, eu queria que você repensasse sobre essa questão de lugar de fala. Então, toda vez que você pensar em não se posicionar sobre determinado tema porque não é o seu lugar de fala, coloque um pouquinho de empatia antes na sua fala e tome o discurso para si. Djamila Ribeiro diz: minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Você ouviu Nossa Voz. Esse projeto foi patrocinado pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Realização: Grupo Abaetê. Apoio: Direito Dela e Londrinando.